que eu vou te falar hoje vai mudar totalmente a sua visão de mundo e como você vive aqui nessa terra. Inclusive, esse vídeo vai servir de base, de referência de muitos outros vídeos que virão aqui nesse canal. Para começo de conversa, eu quero dizer para você que existem dois mundos espirituais e existe um mundo material, um mundo humano. Vamos lá, vamos falar primeiramente dos dois reinos, ou dois mundos, ou duas dimensões espirituais que existem. A primeira dimensão espiritual que existe se chama dimensão celestial, ou o reino celestial. E como o próprio nome já deixa bem claro, é o reino de Deus, é a dimensão celeste, é a dimensão de cima. O segundo reino espiritual que existe é o reino das trevas, é o reino maligno, que muita gente diz que é o reino de baixo. Então nós temos um reino espiritual acima, um reino divino, e um reino espiritual abaixo, um reino maligno. Duas dimensões, uma dimensão divina e uma dimensão maligna. E existe aqui no meio, uma dimensão humana, que é essa dimensão que nós estamos vivendo aqui. As pessoas vão chamar de dimensão, de reino, de plano, de mundo, enfim. Mas o que você precisa entender é que tanto a dimensão divina, celestial, a dimensão terrena do homem e a dimensão das trevas, elas acontecem em modos simultâneos, tudo ao mesmo tempo. Se você quiser ter uma base disso, assista ao filme Constantine, que ele diz de forma meio básica, mas dá para você entender como essas três dimensões estão acontecendo, as três ao mesmo tempo dentro de uma só. Você pode assistir o filme Constantine e você vai conseguir ter uma ideia do que eu estou falando. Pois bem, tudo que nós vivemos aqui, nós temos o costume de achar que tudo que vivemos aqui começa aqui, quando não é verdade. Tudo que vivemos aqui é originado primeiramente no mundo espiritual. Às vezes o mundo espiritual celestial ou o mundo espiritual maligno. E nós precisamos entender isso. Tudo que você imaginar, casamento, faturamento, dinheiro, salário, não importa. Tudo que acontece aqui no mundo físico, terreno nosso, acontece primeiro em uma região celestial, seja ela de cima ou seja ela de baixo. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 6, no verso 10, vai dizer assim: venha o teu reino. Na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, Cristo diz para a gente orar falando assim: Deus, que venha o teu reino. Ou seja, há um reino, há uma dimensão, há uma vontade boa, que inclusive no verso 13 fala assim: porque teu é o reino. Então essa dimensão celestial, divina, boa, inclusive ela é boa, é perfeita e agradável. Tudo que acontece lá e vem para a nossa vida é bom, é perfeito, é agradável, mesmo que a gente não entenda. Porém, tudo que acontece na região das trevas e vem para cá, você já sabe qual é o resultado. E eu gosto também de Mateus, capítulo 18, verso 18, que diz assim: tudo que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que a gente desligar aqui na terra também será desligado no céu. Veja só a importância. Nós podemos ligar e podemos desligar coisas aqui na terra que também será ligado ou desligado lá no céu. Olha a responsabilidade que a gente tem aqui na terra. E o que eu acho mais intrigante é que fala assim: tudo que vocês ligarem, tudo quer dizer tudo que a gente fazer aqui na terra, tudo que a gente ligar, tudo que a gente executar, tudo que a gente fazer aqui, ligou, tá ligado lá, desligou, tá desligado lá. Olha a importância disso. Então, isso nos dá a ideia de que tudo que a gente precisa fazer aqui, nós precisamos fazer acontecer primeiramente lá no mundo espiritual, que de preferência seja o mundo espiritual divino, celestial, uma dimensão celeste. Existe um livro do David Yong Cho chamado A Quarta Dimensão, que fala exatamente sobre isso. O que é a quarta dimensão? Já que você tem uma primeira dimensão, que é a dimensão celestial, uma segunda dimensão, que é a dimensão das trevas, uma terceira dimensão, que é a dimensão do homem, se você unir essa dimensão do homem com
a dimensão divina, você tem uma quarta dimensão. Se você ligar a dimensão do homem com a dimensão das trevas, você tem a quarta dimensão. Você só consegue ligar a quarta dimensão quando você ativa a dimensão do homem, a dimensão natural, com a dimensão ou de Deus ou das trevas. Somente você ligando essa dimensão a uma outra que você vai poder formar a quarta dimensão. E acredite, tudo que nós estamos vivendo aqui é formado no mundo espiritual. Aí eu pergunto para você, que dimensão que a gente está trabalhando? Que dimensão que você está trabalhando? Vamos pensar nisso? Tudo que é formado aqui começa em uma dimensão. Nós só precisamos definir se essa dimensão será celestial ou das trevas. Até o próximo vídeo.